Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, um assunto que tem que ser abordado no nono ano do ensino fundamental. Pode ser trabalhado anteriormente também, mas é um conteúdo obrigatório do nono ano. Então, eu vou passar para vocês algumas explicações e alguns exemplos para a gente conversar um pouquinho a respeito, tá? Então, vamos lá. Para começar a entender isso, a gente tem que lembrar e entender o que significa uma proporção. A proporção é determinada pela igualdade entre duas razões. O que é a razão? A gente tem um vídeo que explica a razão, depois eu coloco aqui para linkar para vocês. A gente já estudou razão. Quem não lembra, olha o vídeo. O que é a razão? Nada mais do que uma divisão entre duas grandezas, tá? Então, a proporção vai ser a igualdade entre duas razões. Então, a gente vai ter duas razões entre grandezas, a proporção vai ser a igualdade delas. Qual é a propriedade fundamental mais importante de uma proporção? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente vai dizer que é possível fazer a chamada multiplicação cruzada. O que é multiplicação cruzada? Multiplicação em forma de x. Então, o produto dos meios, A vezes D, é igual ao produto de B vezes C. Então, a gente faz a multiplicação cruzada em forma de x, tá? Essa é a regra de qualquer proporção. Então, quando a gente tem uma razão A para B, ela é igual à razão C para D, a gente pode aplicar essa multiplicação cruzada, tá? Vamos conversar um pouco mais a respeito. Quando que uma proporção ela é direta? Quando a gente pode dizer que a proporcionalidade ela é direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento da medida de uma causa o mesmo efeito de aumento na outra. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta diretamente, na mesma proporção. Então, se uma dobra, a outra também dobra. E a mesma coisa quando reduz. Se uma reduz a metade, a outra também reduz a metade. Então, elas são diretamente proporcionais. O que acontece com uma, acontece com a outra. Um exemplo, primeiro exemplo ali. As grandezas velocidade e distância percorrida são diretamente proporcionais. Por que elas são diretamente proporcionais? Já memorizem isso, lembrem que isso vai aparecer em vários problemas. Então, as grandezas velocidade e distância percorrida são diretamente proporcionais. Por que isso acontece? Isso acontece porque, se a gente aumentar a velocidade de um objeto, faz com que a distância percorrida por ele também aumente, no mesmo tempo, né? Se a gente está falando no mesmo período de tempo. Se a gente diminuir a velocidade, vai diminuir a distância também. Ora, é só vocês pensarem em um carro em movimento. Nós temos a velocidade do carro e a distância que ele vai percorrer um certo trajeto, tá? Então, se a gente aumentar a velocidade do carro, no mesmo tempo, esse carro vai percorrer uma distância maior. Se a gente diminuir a velocidade do carro, ele vai percorrer uma velocidade menor. E isso vai ser proporcional. O tanto que eu aumento a velocidade vai estar diretamente relacionado ao quanto ele vai andar a mais ou a menos se eu diminuir a velocidade do carro, tá certo? Segundo exemplo, a quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Por que isso? Aumentando o número de funcionários, a gente aumenta também o número de itens produzidos. Então, se 10 pessoas produziam uma certa quantidade de itens, se eu passar a ter 20 funcionários, eu vou, com certeza, aumentar a minha quantidade de produtos.
Então, se eu dobrei a quantidade de funcionários, qual é a ideia matemática? Que eu dobre a quantidade de produtos também. Isso é a proporcionalidade direta. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma reduz, a outra reduz também. A gente também tem o contrário, a gente tem a proporcionalidade inversa, ou a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Quando que isso ocorre? Quando ocorre porque as grandezas ocorre uma redução em uma em relação à outra e vice-versa. Então, quando uma aumenta, a outra reduz. Isso é a proporcionalidade inversa. Então, se uma grandeza aumenta uma certa porção, a outra reduz na mesma proporção. Exemplo, para ficar mais claro. As grandezas velocidade e tempo. Elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando a gente aumenta a velocidade de um objeto, ele gastará menos tempo para percorrer determinado percurso. Então, é exatamente o contrário do que a gente viu na proporção direta, né? A velocidade e a distância, elas estão relacionadas diretamente. Se eu aumento a velocidade, eu percorro um percurso maior. Mas a velocidade e o tempo, elas não são diretamente proporcionais. Porque se eu aumento a velocidade para fazer um mesmo trajeto, o tempo vai ser menor. Então, enquanto a velocidade aumenta, o tempo reduz. Isso a gente falando de um mesmo percurso, mesmo trajeto, mesmo deslocamento. É importante lembrar que as variações sempre ocorrem na mesma proporção, ou seja, se dobrarmos a velocidade do objeto, o tempo gasto por ele em um mesmo percurso cai pela metade. Então, é justamente por isso que é inversamente proporcional. Então, se eu dobro a velocidade, o tempo cai pela metade. O que é o contrário do dobro? É a metade. Inversamente proporcional, ok? E aí, quando a gente fala de proporcionalidade, grandezas diretamente inversamente proporcionais, entra a regra de 3. O que é a regra de 3? Nada mais é do que uma forma de fazer cálculos a partir de proporcionalidade. Então, quando a gente tem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, a gente pode usar uma regra de 3. Para que vai servir a regra de 3? Quando eu tenho um problema e eu sei 3 informações desse problema, e eu quero descobrir uma quarta informação que eu não sei. Então, eu tenho 3 elementos, 3 coisas já foram explicadas nesse problema, e eu quero descobrir a quarta coisa, eu uso a regra de 3. E aqui, normalmente, a gente vai utilizar, naquilo que a gente não sabe, a letra X, mas poderia ser qualquer coisa, tá? A gente só quer dizer que a gente sabe 3 informações e uma quarta informação a gente não sabe. A gente pode chamar essa quarta informação de qualquer coisa, mas normalmente em matemática a gente chama de x. Então, a regra de 3 é um meio de usar a propriedade fundamental das proporções, aquela que a gente viu lá no começo do vídeo, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, é um meio de usar a propriedade fundamental das proporções para determinar uma das 4 medidas de 2 grandezas, quando se conhece as outras 3. Então, eu sei 3 medidas, eu preciso conhecer a quarta. O modo de encontrar essa medida não é o mesmo para grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aqui a gente vai dar uma olhada com mais calma nos exemplos. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente utiliza exatamente a propriedade fundamental sem nenhuma modificação. A gente multiplica os meios e os extremos. A gente faz aquela multiplicação em formato de x. Mas quando elas forem inversamente proporcionais, a gente tem coisa a cuidar aqui, tá? Lembrando que a gente tem
uma proporção, uma razão AB, que a gente diz que é igual a uma razão CD, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então, a gente vai multiplicar AD e vai multiplicar BC. E isso vai gerar uma igualdade. A gente vai dizer que AD vai ser igual a BC. Mas isso funciona diretamente assim, quando as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, a gente simplesmente faz essa multiplicação. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente faz uma modificação. A gente mantém uma das razões exatamente como ela é, e a segunda razão a gente inverte. Simplesmente faz a inversão dos termos. E aí pode fazer a multiplicação novamente em formato de x. Tá? Então vamos a exemplos para entender melhor. Exemplo 1. Um automóvel está a 50 km por hora e, em determinado período de tempo, percorre 250 km. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse 75 km por hora? Perdão. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer para qualquer cálculo e utilizando a regra de 3. Organização das informações, organização das ideias. Então, eu sugiro que sempre vocês façam uma organização como essa aqui, como uma tabelinha, mas que, enfim, vocês peguem quais são as grandezas que aparecem nesse problema. As grandezas que nós temos são a velocidade e a distância. Quais são as informações que a gente conhece? A gente sabe que quando um carro está a 50 km por hora, ele percorre 250 quilômetros. Aí a pergunta é, quantos quilômetros? Pergunta incógnita, o que a gente não sabe, o x. Quantos quilômetros percorreria esse carro se a velocidade fosse de 75? Então, nós temos aqui a organização das informações. Como é que a gente monta essa proporção? A gente vai dizer, dentre as grandezas, que 250 quilômetros está para x, assim como 50 km por hora está para 75. Mas eu primeiro tenho que avaliar uma situação aqui. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É só a gente olhar o seguinte. Se eu aumento a velocidade, então de 50 para 75, eu aumentei nesse sentido, certo? Então aqui aumentei. Eu aumentei a velocidade. O que vai acontecer com a distância? A distância vai aumentar ou ela vai diminuir? A gente está falando do mesmo tempo, tá? Mesmo período de tempo. Então, se eu aumentei a velocidade do veículo, essa distância percorrida vai aumentar na mesma direção aqui para baixo na minha tabela, ou não? Eu vou encontrar um valor menor aqui embaixo no x. Ora, eu vou encontrar um valor maior do que 250 aqui no x, porque se eu aumento a velocidade, o meu percurso vai ser maior. Ou seja, aqui também está aumentando na mesma direção. Então, eu aumentei a velocidade, eu vou aumentar a distância. Na mesma proporção, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente monta as razões. Então, 250 quilômetros está para x, assim como 50 km por hora está para 75. Então, eu tenho as razões e tenho a igualdade delas. Como é que eu faço esse cálculo? Eu faço a multiplicação cruzada. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É um tanto padrão em matemática que o x fique do lado esquerdo de uma igualdade. Mas não quer dizer que seja obrigatório. Vocês podem trabalhar com o x à direita, tá?
mas normalmente a gente coloca o x para a esquerda. Então, por isso, eu vou fazer a multiplicação de 50 vezes o x, que é essa diagonal, 50x, e vou dizer que é igual à multiplicação de 250 e 75. Então, agora eu tenho aqui uma igualdade, tenho uma pequena igualdade para resolver, uma pequena equação aqui para resolver. Então, 50x é igual a 75 vezes 250. Fazendo os cálculos, 50x é igual a 18.750. Mas eu quero apenas x. Como é que eu faço para resolver isso? Lembrando, para deixar o x isolado nessa parte aqui da equação, esse 50 que está multiplicando vai ser escrito do outro lado fazendo a operação inversa, ou seja, a divisão. Então, eu vou dividir 18.750 por 50. Então, eu encontro que o x é 375. O x era o quê? A distância percorrida. Portanto, o x é 375 quilômetros, que é a distância. E como a gente já previa, a distância aumentou, já que a velocidade aumentou. Esse foi o exemplo 1. Vamos para outro exemplo. Exemplo 2. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Então, como eu disse, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer para facilitar na hora de pensar aí as razões? A gente escrever quais são as grandezas envolvidas. Então, quais são as grandezas que a gente tem? A gente tem velocidade. A minha letra digital ainda não está bonita, desculpem. A gente tem a velocidade. E a gente tem o tempo. Então, quais são as duas grandezas envolvidas aí na história? Velocidade e tempo. Então, a gente sabe que um veículo, quando ele está a 120 km por hora, ele gasta quanto tempo para fazer um certo percurso? Ele gasta 2 horas. Qual seria a sua velocidade? Então, a minha pergunta, x, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Primeira coisa sempre, então, dar uma organizada nas informações, ler o problema e organizar as informações. Então, a gente tem 3 informações, a gente sabe a velocidade de 120 km por hora e que o tempo gasto foi de 2 horas. A gente não sabe a velocidade quando o tempo é 6 horas. Por isso que aqui a gente pode aplicar a regra de 3. Então, aumentando o tempo gasto na viagem, a velocidade do automóvel diminui. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. A gente está falando de um mesmo percurso, mesma distância. Então, se a gente aumenta o tempo da viagem, é porque a velocidade desse automóvel vai ser menor para percorrer o mesmo percurso, a mesma distância. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu aumentei o tempo para fazer o mesmo percurso. Então, se eu tive mais tempo, eu demorei mais tempo, peguei um congestionamento, aconteceu alguma coisa, se eu demorei mais tempo, a minha velocidade aqui, ela vai diminuir. Então, se aqui aumenta, aqui não aumenta. Aqui o valor vai ser menor do que aqui em cima, tá? A gente pode até fazer a seta dizendo que aqui aumenta nessa direção, e aqui aumenta nessa direção, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente monta a proporção inicialmente,
como eu coloquei aqui em cima. 120 km por hora está para x, assim como 2 horas está para 6 horas. É assim que a gente lê essa forma de organizar as razões, tá? Então, a razão 120 km por hora está para x, assim como, ou seja, igual a 2 horas está para 6. Só que eu não posso usar a multiplicação em x aqui se as grandezas são inversamente proporcionais. Então, para aplicar aquela multiplicação em x, em primeiro lugar, eu vou fazer a inversão de uma das razões. Então, vejam que a razão 2 para 6 agora foi reescrita como 6 para 2. E isso me permite, então, fazer a multiplicação cruzada em forma de x, tá? Aí é o mesmo cálculo da outra vez. 6 vezes x é igual a 2 vezes o 120. 6x é igual a 240, x vai ser igual a 240 dividido por aquele 6 que estava multiplicando o x. Então, eu encontrei o x, que é 40. 40 era o quê? Eu estava procurando a velocidade. Então, 40 km por hora. Em alguns locais, vocês vão encontrar que quando as grandezas são inversamente proporcionais, no lugar de fazer a multiplicação em x, a gente faz uma multiplicação simplesmente em linha. Isso também é válido porque, na verdade, vai dar na mesma coisa. Então, em alguns locais, vocês vão encontrar, quando as grandezas são diretamente proporcionais, vocês fazem a multiplicação em x. E quando elas forem inversamente proporcionais, vocês multiplicam na mesma linha. Ou seja, 6 vezes x é igual a 2 vezes 120. Então, são duas maneiras de ver a mesma coisa. Último exemplo. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados de parede nas mesmas condições? Então, organizando aqui as informações, quais são as grandezas que a gente tem? A gente está falando de litros de tinta e a gente está falando de área em metros quadrados. Então, o que nós já sabemos para preencher essa organização de dados? Que com 18 litros de tinta é possível pintar 60 metros quadrados de parede. Então, a nossa pergunta é: quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros de parede, metros quadrados? Bom, a gente aumentando a quantidade de área a ser pintada, então de 60 metros quadrados para 450 metros quadrados, o que vai acontecer com a quantidade de tinta? Vai aumentar igualmente, porque mais parede para pintar, mais tinta será necessária. Então, as grandezas aumentam na mesma proporção diretamente. Então, eu monto a proporção e posso fazer a multiplicação cruzada. Então, novamente, estou aplicando a regra de 3 aqui. Então, as minhas razões são: o 18 está para x, assim como o 60 está para 450. Fazendo a multiplicação cruzada, então, porque as grandezas são diretamente proporcionais, eu tenho 60x é igual a 18 vezes 450. 60x é igual a 8.100. X vai ser igual à divisão de 8.100 por 60. Lembrando sempre que se o 60 aqui com o x está multiplicando, e ele está multiplicando porque se não tem nenhum sinal entre o número e a letra é porque existe uma multiplicação. Então, esse 60 que está multiplicando, a gente coloca para o outro lado da equação, fazendo a operação contrária. Então, dividindo. Nosso resultado foi
135. Qual que era a pergunta? Quantos litros de tinta serão necessários? Então, esses 135 que a gente encontrou são os litros de tinta que serão necessários para pintar a parede de 450 metros quadrados. Bom, então essa foi uma aula um pouco rápida, né, introdutória, sobre proporcionalidade direta e inversa, e a regra de 3 e como ela pode ser aplicada quando a gente conhece 3 valores e precisa descobrir o quarto valor. Então, espero que vocês tenham entendido, bons exercícios para vocês e até a próxima. Enquanto eu fecho aqui, lembrem de se inscrever no canal se quiserem para acompanhar mais vídeos. Abraço, pessoal, até a próxima!